Olá, Shalom! Muito bom estar com você. E desta vez para estudarmos sobre a Babilônia. Babilônia é um assunto tão importante. Vamos encontrar Babilônia desde Gênesis a Apocalipse. E então precisamos mergulhar neste assunto para entendermos. Deus escolheu, antes mesmo de falar sobre a Babilônia, eu preciso falar com você sobre escolhas. E Deus escolheu uma região, Ele escolheu uma nação, Ele escolheu o Oriente Médio como região, Ele escolheu uma nação dentro do Oriente Médio e esta nação é Israel. Não pelo seu tamanho, porque ela tem um território muito pequeno, do tamanho de Sergipe. Não pelos seus grandes recursos naturais, porque é uma nação com grandes dificuldades. Clima extremo, com uma região desértica muito grande. Deus escolheu esta nação para manifestar o seu poder. Como está escrito em Ezequiel 5, versículo 5, Ele escolheu essa nação para que todos vissem que Ele é o Deus que manifesta o poder e que usa os improváveis, os locais improváveis. E dentro desta nação, Ele escolheu uma cidade. Essa cidade se chama Jerusalém, para que todas as suas profecias se cumprissem ali. Foi em Jerusalém que Jesus entregou a sua vida, em Jerusalém Ele ressuscitou, em Jerusalém Ele andou 40 dias e 40 noites, em Jerusalém os seus discípulos se tornaram apóstolos, em Jerusalém seus discípulos que se tornaram apóstolos foram revestidos de poder porque desceu sobre eles o Espírito de Deus. Foi em Jerusalém que grandes sinais, prodígios e maravilhas aconteceram. Será em Jerusalém que Jesus colocará os seus pés no Monte das Oliveiras por ocasião da segunda vinda. Será em Jerusalém que o terceiro templo será construído e ele, Jesus, reinará por 1000 anos. Será em Jerusalém que a nova Jerusalém descerá. Você viu? Jerusalém, cidade de ouro, um local escolhido por Deus. E é lógico que nós temos um inimigo que quer imitar a Deus. Ele também escolheu uma região, ele também escolheu uma cidade, para que tudo aconteça nela, para que toda a sua vontade e o seu reino fosse estabelecido. Você viu comigo que Jerusalém tem um passado, um presente e um futuro. A Babilônia também tem um passado, ela tem um presente e ela terá um futuro. Mas eu preciso iniciar para falar da Babilônia. Primeiro eu preciso falar sobre a região aonde ficava a Babilônia. A região é a Mesopotâmia. E a Mesopotâmia é hoje ali, a Babilônia ela fica onde atualmente é o Iraque. Mas a Mesopotâmia é um território maior. E na Mesopotâmia, essa palavra significa entre dois rios. Porque dois rios ali, muito importantes, eles banham essa região. O rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região, ela é muito fértil e por isso procurada por muitos povos. Muitos povos viveram nesta região. Vamos falar de alguns deles. Mas eu preciso que você entenda que estes dois rios que banham a Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, já em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 10, lá no Éden, o nome desses dois rios já aparecia. Então está escrito o seguinte, a partir do versículo 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então nós encontramos, e aí você fala assim, mas esse é o Éden, e o Éden é na Mesopotâmia,
Você não acabou de dizer que é na Mesopotâmia que o inimigo escolheu essa região para que o seu reino fosse estabelecido e a sua vontade fosse estabelecida? Sim, eu repito que sim. E como que o Éden estava nessa região? Porque o inimigo, ele quer ferir o coração de Deus. Jerusalém não é a cidade escolhida? Mas será em Jerusalém que o anticristo reinará também durante a grande tribulação. Ele quer ferir o coração de Deus. O Éden não é o local estabelecido por Deus, aquela região não é o local estabelecido por Deus para que o homem tivesse comunhão com ele? Então, é ali mesmo que ele quis colocar o seu reino. E aqui, quando nós paramos para pensar sobre o reino, nós precisamos saber quando foi que começou o reino dele nesta região. Nós vamos agora para um período pós-diluviano. Depois do dilúvio, depois que Noé se estabeleceu na terra, nós temos em Gênesis capítulo 10 a descendência de Noé. De repente, em Gênesis capítulo 10, aparece um nome destacado e um reino anunciado, um reino estabelecido. Vamos ler sobre este homem e o seu reino? E aqui está escrito em Gênesis capítulo 10, no versículo 8, está escrito o seguinte: Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Isso já é muito importante. Vamos parar aqui. Nimrod, da descendência de Noé, ele vem e surge. Ele já surge como um homem valente, poderoso, caçador diante de Deus. Só que quando eu vou ler essa palavra em hebraico, eu vejo que não é um caçador diante de Deus, um caçador contra Deus. Um caçador, um homem valente, um guerreiro que fazia guerras contra Deus. Que tipo de guerra? Ele queria, o reino dele é contra a vontade de Deus. Totalmente contra, é um reino maligno. E ele estabeleceu, o seu reino foi estabelecido em Babel. E logo nós temos a informação em Gênesis capítulo 11. E agora nós vamos ler para ver o que vai acontecer com este homem chamado Nimrod, um caçador contra Deus, o que aconteceu dentro do seu reino. E está escrito, a partir do versículo 1, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. E disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui nós vemos que Nimrod, que estabeleceu um reino contra Deus, nesta cidade, Babel, tinha zigurates. Este não era o único zigurate. Esse zigurate é maior do que todos. O zigurate era o local de adoração. Eles eram altos e ali, se você reparar num desenho do zigurate, ele tem a forma até de degraus, porque os homens eles subiam, a ideia era subir para oferecer sacrifícios para que os deuses descessem, porque eles não criam no Deus único, eles criam em deuses, para que os deuses se agradassem e descessem e recebessem todo aquele sacrifício e desse poder para estes homens. Estes homens não queriam Deus, eles queriam poder. Eles estavam unidos com um propósito errado, ganância e vontade de chegar aos céus, mas sem Deus. Vontade de reinar, mas sem Deus. E este reino foi ali na região da Mesopotâmia. Eu estou falando de Babel. Babel é nesta região, a planície de Sinar, é nesta região da Babilônia. Então nós já vemos que ele começa a estabelecer o seu reino nesta região. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu vou ver que
muitos povos, depois de Nimrod, outros povos se estabeleceram nesta região. Um deles são os sumérios. E os sumérios, eles eram poderosos. Era uma civilização muito moderna e próspera. E você fala, e o que tem a ver a Bíblia com os sumérios? Com certeza, tudo a ver. Porque o patriarca Abraão morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, uma cidade muito próspera, muito avançada, poderíamos dizer, se compararmos com o mundo moderno, uma cidade como Nova York naquela época, poderia ser comparada. E Deus diz para Abraão, você vai sair desta mentalidade, você vai sair desta cidade, deste reino, você vai ser transportado, é o que está escrito na palavra, transportado do reino das trevas para o reino da luz. É o que o Senhor estava falando, você tem que sair deste reino para vir para o meu reino. Você não pode mais pensar como eles pensam, você não pode mais viver como eles vivem. O meu reino não está neste lugar. E Deus chamou Abraão para fora de Ur dos Caldeus, que é nessa região da Mesopotâmia, aonde surgirá a Babilônia. Você precisa entender, para entender a Babilônia, você precisa entender todo esse processo. E Abraão, ele sai. Mas essa região da Mesopotâmia, todos os patriarcas vão ter alguma experiência com essa região. Abraão, Sara e Ló saíram de Ur dos Caldeus, assim também como a esposa de Ló. Todos eles saíram de Ur dos Caldeus. Mas quando Sara morre e Isaac precisa casar, já chegou a hora de Isaac casar, Abraão chama o seu servo Eliezer e diz, você vai buscar uma noiva para Isaac, não daqui dos povos inimigos, aqui perto de mim, mas da minha parentela, vai até a minha região, até a minha parentela, quer dizer que Eliezer andou 800 quilômetros, porque Abraão estava no sul de Israel, então Eliezer teve que andar 800 quilômetros, claro que ele foi no seu camelo, ele levou 10 camelos com carregamento de bênçãos para Rebeca e para sua família, e ele foi para essa região. Chegando lá, Rebeca teve que dizer sim ou não, se ela acompanhava Eliezer para sair, ela teria, para ela se tornar matriarca, para que a maldição que estava sobre a vida dela de esterilidade que ela nem sabia, ela precisava sair daquela região de Ur dos Caldeus, daquela região da Mesopotâmia. E assim, quando Eliezer fez o convite, Rebeca, a matriarca, uma das matriarcas, é a segunda matriarca, Sara já tinha saído de Ur dos Caldeus, agora era a vez de Rebeca de sair da Mesopotâmia, e Rebeca saiu e se encontrou com Isaac. Mas Jacó também vai ter uma experiência com esta região. Jacó, depois que ele teve o problema com o seu irmão Esaú, ele precisou, o seu pai e a sua mãe o se refugiar lá na sua parentela, lá na Mesopotâmia. E ele foi fugido do seu irmão Esaú e lá ficou por 20 anos servindo Labão. E foi lá que ele casou com Raquel e com Lia. E ele saiu de Ur dos Caldeus também. Ele saiu da região da Mesopotâmia também. Porque Deus falou, agora é hora de voltar para a terra prometida. Então nós vemos que há um movimento. Para você viver a vontade de Deus, você precisa sair desta região. Agora você já começa a entender que Babilônia, Mesopotâmia, não é só uma região geográfica, é também um reino espiritual. E Deus, quando Ele quer mostrar que é necessário entrar no centro da sua vontade, Ele diz, sai dessa região. Esse mesmo convite Ele faz em Apocalipse. Ele diz, sai, povo meu da Babilônia. Sai, povo meu, para não viver as pragas que virão sobre a Babilônia. Então, ele retirou de lá. Patriarcas e matriarcas saíram de lá, dessa região, para se estabelecerem na terra prometida. Nós estamos agora, você está no povo sumério, mas virá outro povo. Depois dos sumérios virão
os acádios. Mas os acádios não foram tão fortes quanto os sumérios, e logo veio um outro reino, tudo nessa região da Mesopotâmia. E veio um outro reino, e este reino é o reino dos amoritas. O reino dos amoritas já se tornou muito forte. Eles tinham uma agricultura como nenhum outro reino. Eles eram muito avançados na medicina, eles eram muito avançados também. Se levantou alguém muito conhecido ali entre os amoritas, que com certeza você já ouviu falar, que é Hammurabi. Ali, Hammurabi, quando ele se levantou o seu reinado, ele foi aquele que estabeleceu os códigos de Hammurabi. Tenho certeza que você já ouviu, e eu vou ler para você sobre o que Hammurabi ele fez. Então, o principal rei é Hammurabi dos amoritas. Olha o que ele fez. Atribui-se a Hammurabi o fato de ter promovido um grande desenvolvimento no plantio agrícola, com a construção de inúmeros canais de irrigação. Ele também ficou conhecido por organizar um conjunto de leis mesopotâmicas em um mesmo código, conhecido como Código de Hammurabi. E você fala, e o Código de Hammurabi eu já estudei na escola. Com certeza você já estudou, porque o Código de Hammurabi é o lema da lei de Tailão, é olho por olho, dente por dente. É daí que veio esta frase, olho por olho, dente por dente. Mas depois dos Hammurabis, depois da morte dos Hammurabis, vai surgir a Babilônia. Mas eu preciso também dizer para você, e vai ser no próximo vídeo que nós vamos falar sobre o surgimento da Babilônia. Neste vídeo, eu só queria que você entendesse que a Bíblia, você precisa entender esta região para entender melhor a Bíblia. Você já viu que existem dois reinos em jogo, o reino de Deus e o reino das trevas, que não se trata só de uma região geográfica, mas de algo espiritual, de dois reinos espirituais. Nós estamos falando do reino da luz e do reino das trevas. Você viu comigo como patriarcas e matriarcas foram retirados desta região da Mesopotâmia e foram levados para a terra prometida, aonde o reino de Deus foi estabelecido. Nós vamos continuar no próximo vídeo, onde eu vou mostrar tudo o que aconteceu no Iraque e onde eu vou continuar, porque você nem viu a Babilônia ainda surgir. Vai ser no vídeo seguinte que você vai ver a Babilônia surgir. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Não saia sem antes você curtir, porque você curtir vai trazer mais relevância para este canal. Que Deus te abençoe.